dos membros da mesa dirigente, assumo a presidência dos trabalhos desta tarde, convidando os vereadores Almir Fernandes para funcionar como primeiro secretário e a vereadora irmã Aimê para funcionar como primeira secretária. E rogando a proteção divina para os trabalhos desta tarde, dou início à sessão de hoje, pedindo ao secretário que faça a leitura das atas. Ata da 48ª reunião ordinária da 5ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 10 de junho de 2015, presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Jura de Liberal, Vicente André Gomes, Aimê Carvalho e André Regis. Aos 10 dias do mês de junho do ano de 2015, às 15 horas, na Sala João Negro Monte Filho, Sala de Sessões, no andar da terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, sob a presidência do vereador Jura de Liberal, ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Heriberto Rafael Almir Fernando, contando com a presença de demais vereadores. Mesmo desse poder, havendo legal, o senhor presidente declarou aberto o trabalho, solicitando ao segundo secretário que procedesse à leitura da ata da reunião anterior que foi feita, submetida à apreciação do plenário, foi a mesma aprovada sem restrição. Dando prosseguimento aos trabalhos, o senhor presidente solicitou ao primeiro secretário que procedesse à leitura do expediente do dia, do qual constarem as seguintes matérias: ofício 21, 22, 24 e 25 do gabinete do prefeito, Secretaria do Governo, requerimentos 3312 a 3314 de 2015 da autoria do vereador Henrique Leite. No horário destinado ao pequeno expediente, primeira hora da ocupação da tribuna, o vereador Osmar Ricardo repercutiu sobre a audiência pública que tratou sobre a habitação da cidade de Recife. A próxima vereadora Isabela de Rodão compartilhou com os senhores vereadores o encerramento do Fórum Municipal da Educação. Pela ordem, falou a vereadora Isabela de Rodão e informou que até a hora presente, que estava ocupando a tribuna, a presidência Prefeitura do Recife não encaminhou o documento para o Fórum Municipal do Recife. Próxima vereadora a ocupar a tribuna, a vereadora Michele Cola, falou sobre o seu posicionamento relacionado ao Plano Municipal da Educação. Próximo vereador Amaro Cipriano, fez ciência aos presentes sobre a questão da proposta que obriga a instalação de banheiros públicos nas estações de metrô. No prolongamento do expediente, ao qual constaram as seguintes matérias: discussão do requerimento 3282 de 2015, de autoria da vereadora Isabela de Rodão, foi aprovado. Discussão única do requerimento de número 3280 de 2015, da autoria da vereadora Isabela de Rodão, foi aprovado. Discussão única do requerimento 3289 de 2015, de autoria do vereador Stefano Menudo, foi aprovado. Como vista, os vereadores Osmar Ricardo, discussão única do requerimento 3352 de 2015, da autoria do vereador Michele Cola, discutiu a matéria do vereador Luiz Eustáquio. Pela ordem, falou o vereador Osmar Ricardo, pedindo vista ao projeto da vereadora Michele Colles, como também pediu vista do projeto do vereador Luiz Eustáquio. Requerimento desta pauta, o grande expediente foi destinado a uma reunião sobre erradicação do trabalho infantil, de autoria da vereadora Aimê Carvalho. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente convocou os senhores vereadores para se reunir em reunião ordinária no dia 11 de junho de 2015, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada vai assinada por quem direito. Reunião solene em comemoração ao Dia do Italiano em Recife, realizada no dia 11 de junho de 2015. Presidência dos trabalhos do excelentíssimo senhor vereador Romerinho Jatobá, aos 11 dias do mês de junho de 2015, às 10 horas, na Sala João Negro Monte, Sala das Sessões, no andar da terra da Casa Zé Mariano, situada na Rua Princesa Isabel, número 410, no bairro da Boa Vista, na cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, em caráter solene, sob a presidência do vereador Romerinho Jatobá, aberto o trabalho, e seu presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: ilustríssima senhora Vera Priori, assessora do cônsul da Itália, vereador Almir Fernando, fez parte também da comissão, da mesa, como a italiana convidada Irene Fanini. Logo em seguida, o senhor presidente solicitou que todos de pé ouvissem a execução do hino da Itália. E em seguida, o senhor presidente também convocou os senhores presentes para que fosse ouvir de pé o hino nacional brasileiro. O vereador Almir Fernando ocupou a tribuna, fez seu pronunciamento
Em seguida, a senhora Vera Priori também fez o pronunciamento, ocupando a tribuna. E assim, o senhor presidente encerrou a presente sessão solene, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida aprovada, vai assinada por quem de direito. Reunião solene para a entrega do título de cidadão do Recife, e a senhora Rosemary Pérez, realizada no dia 11 de junho de 2015, presidência do excelentíssimo senhor vereador Alfredo Santana, aos 11 dias do mês de junho de 2015, às 17 horas, na sala João Negro Montes Filho, sala das sessões, no andar da terra da Casa Zé Mariano, situada números 410, no bairro da Boa Vista, da cidade do Recife, capital do estado de Pernambuco. Reuniu-se a Câmara Municipal do Recife, caráter solene, sob a presidência do vereador Alfredo Santana. Aberto o trabalho, o senhor presidente compôs a mesa com os seguintes convidados: o senhor Coronel Zé Lopes, assessor de segurança preventiva, de segurança e desenvolvimento social. Ilustre-se o senhor Celso Muniz, filho empreendedor na cidade do Recife. Excelentíssimo senhor vereador Luiz Eustáquio, autor da proposta. Seguido, o senhor presidente solicitou que o vereador Jadervaldo Lima e o cerimonial dessa casa, para que em comissão introduz a homenageada no recinto plenário, o que foi feito. Em seguida, o senhor presidente solicitou a todos que de pé pudessem ouvir, através da voz do cantor Almir Roche, a execução do hino nacional do Brasil, o que foi feito. Em seguida, o senhor presidente solicitou ao vereador Luiz Eustáquio que pudesse usar a tribuna dessa casa para fazer seu pronunciamento. O que foi lido, copas análises para as casas. Em seguida, o senhor presidente convidou o senhor Sandro Oasis para fazer a apresentação musical. Logo após, o senhor presidente convidou a mais nova cidadã do Recife para ocupar a tribuna e fazer seu discurso. A oradora agradeceu a todos os homenageados e, em seguida, o senhor presidente finalizou o trabalho, convocando a todos para poder comparecer à próxima reunião na segunda-feira, dia 15 de junho de 2015. E encerrou a presente reunião, da qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Lida todas as atas, senhor presidente. Em discussão, as 3 atas lidas. Encerrada a discussão, em votação, os que estão de acordo permaneçam como estão. Aprovada. A palavra, primeiro secretário, para fazer a leitura do expediente. Ofício 263 de 2015, em resposta da Prefeitura Municipal do Recife, em resposta ao requerimento 2531 de 2015 da excelentíssima vereadora Isabela de Roldão. Ofício 262/2015 da Prefeitura Municipal do Recife, em resposta ao requerimento 4930/2014 da então vereadora Priscila Kraus. Ofício 268/2015 da Prefeitura Municipal do Recife, em resposta ao requerimento 2247 de 2015 da excelentíssima vereadora Isabela de Roldão. E ainda o ofício 28 de 2015, encaminhando o projeto de lei número 10 de 2015, onde trata do Plano Municipal de Educação. Providenciar, senhor, a secretaria, a cópia do projeto de informação do projeto de lei do Executivo lido agora. Vamos dar início ao pequeno expediente. Com a palavra o primeiro orador inscrito, ex officio, vereador Jurandir Liberal. Desistiu, vereador Osmar Ricardo. Pequeno expediente. Vossa Excelência tem 5 minutos. É 5 mesmo, viu? Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora. É importante, vereadora Isabela, esse debate da Comude nesta casa, né? O pessoal do fórum se encontra aqui na casa para reunir com os vereadores para discutir o que foi aprovado, né? Que é o plano de educação municipal durante os 10 anos da educação desse projeto. Então é importante essa casa ficar atento,
mesmo sabendo da participação do líder do governo, vereador Marco Aurélio, e da vereadora Isabela, lá presente em todos os debates daquela conferência, uma conferência que é importante para a educação da cidade do Recife. Sabemos que temos prazo para enviar isso para o Ministério da Educação, mas é preciso que o governo dialogue com a sociedade, porque foi eleito um fórum. Quando você tira o direito do fórum, opinar, fiscalizar, olhar todas as propostas que foram discutidas no encontro da educação, tira a legitimidade de todo esse projeto, vereador Marco Aurélio. Então é preciso que esta casa fique atento a isso. Sabemos que esse projeto chegou à casa, mas eu acho que a gente precisa, né, de imediato, não sei o que fazer, mas tentar ver tudo que foi aprovado lá e discutir com esse fórum e ver o que é que pode observar para não tirar os direitos, né, o papel que foi esses 10, 12 dias de discussão da educação municipal. Então é preciso que olhe, né, e viabilizar o fórum respeitando, né, que foi tirado na conferência esse fórum. Então é preciso que esta casa, a Casa Zé Mariano, olhe com bons olhos esse debate da educação para não deixar fugir, né, o que é mais importante, que foi essa conferência, 10, 12 dias de debate durante intenso, de 8 até 17, 19 horas, né, e o cuidado do pessoal do fórum é que tudo que foi conversado, tudo que foi votado, debatido, esteja nesse projeto de lei. Essa é a preocupação do fórum, né, que a prefeitura elimine o que foi debatido no dia a dia lá, extenso desse debate. Então é preciso que... E a gente sabe, vereador Marco Aurélio, que só com a audiência pública aqui, a gente não vai dar tempo de discutir tudo que foi debatido durante um processo de vários dias, intenso, durante de 8 às 19 horas, 18 horas, e apenas numa audiência pública. Eu acho que a gente podia criar aqui uma comissão para analisar e ver junto ao fórum, entendeu? Criar um mecanismo que a gente possa validar esse fórum, porque foi tirado também lá, discutido, debatido. Então essa é a importância, senhor presidente, senhores vereadores, que a gente ouça e debata com o pessoal do Fórum da Educação. Obrigado. Obrigado, vereador. Convido o vereador Luiz Eustáquio, próximo vereador inscrito, para fazer uso da tribuna. Vossa Excelência tem 5 minutos, parabenizando o vereador Amar Ricardo pelo cumprimento do horário. Excelentíssimo senhor presidente, vereador Carlos Guerreiro, para mim é uma honra poder vir aqui à tribuna e o senhor está presidindo esta casa pela capacidade que o senhor tem como parlamentar. Excelentíssimos senhores vereadores, venho a esta casa hoje, teve alguns vereadores que estavam presentes, mas na última quinta-feira eu entreguei aqui o título de cidadã recifense, né, a uma pessoa especial da nossa sociedade, né? Uma pessoa que vem trabalhando, que vem construindo, que é a Rose, que é a dirigente, ela realmente é a executiva de uma rede de restaurantes aqui, de fast food, e essa rede de restaurantes, ela tem um compromisso de poder estar ajudando pessoas que saíram do vício das drogas, né? Ela tem esse compromisso, né, de estar ajudando essas pessoas, empregando pessoas, vereador Carlos Guedes, inclusive que muitas vezes sai do presídio. E essa mulher, que é paranaense, eu dei o título de cidadã recifense a ela. Eu poderia dizer que foi o título mais bonito que eu já pude entregar, e pela essência daquela mulher,
Eu acho que todas as pessoas que eu pude entregar título aqui nessa casa foi importante. Mas o trabalho que ela faz na recuperação de vidas foi muito importante e a gente pode... e Rose da Julietos, né? Ela tem esse trabalho, ela tem loja em todos os shoppings, são 11 lojas, a gente já falou aqui, no Recife, e 2 lojas em Caruaru, mas foi um título que eu entreguei. E interessante, eu queria dizer, o que você vê como o exemplo daquela mulher. Esse plenário aqui, vereador Marco Aurélio, ele estava repleto. Como ela é uma pessoa da alta sociedade, você poderia imaginar que ela estava repleto de pessoas ricas. Mas leve o engano. 90% das pessoas que estavam aqui nesse plenário, na última quinta-feira, eram pessoas pobres, pessoas de várias comunidades, pessoas que foram altamente beneficiadas pelo trabalho dessa mulher, dando oportunidade a pessoas. Então eu quero também registrar todos aqui, os vereadores que não estavam na nossa entrega de título, a Rose da Julietos, que realmente foi muito importante e para mim foi uma honra poder ter entregue esse título a ela. Mas gostaria também, eu vou ver se volta a esse tema no grande expediente, de falar sobre o grande trabalho que nós fizemos ontem, o Pedalando contra as Drogas. Foi um trabalho que nós realizamos, que reuniu aproximadamente 2.000 pessoas nas ruas da cidade do Recife, para pedalar por uma causa, pedalar contra as drogas. E nós podemos fazer esse momento, para mim foi muito gratificante, primeiramente com a ajuda de Deus, e todas as pessoas que vieram nos ajudar, cada um daqueles que nos ajudaram a construir esse evento. Eu estou agradecido a cada pessoa que nos ajudou a construir esse grande evento, né? E também agradecer a cada um que participou, porque veio pessoas de todas as áreas do Recife e até de municípios vizinhos para pedalar, para abraçar essa causa, vereador Marco Aurélio, para abraçar uma causa que é uma causa justa na luta contra as drogas em defesa da vida. Então eu quero parabenizar a cada pessoa que saiu da sua casa para participar desse grande evento, vereador Marcos Menezes. O senhor também que é comprometido com essa luta, entendeu? Fiquei muito feliz da participação popular. E estou hoje muito agradecido. Foi muito trabalho, mas foi uma grande vitória para o povo da cidade do Recife, que luta por um Recife sem drogas, que luta por um Recife bom para a sua população. Obrigado, vereador. Próximo vereador inscrito é o vereador Marcos Menezes. Não está? Vereador Marcos Menezes, desculpe, Vossa Excelência tem... Normalmente Vossa Excelência vem num terno claro, que é fácil de ser identificado. E hoje veio mais escuro, lhe escondeu. Normalmente vem com um terno o quê? Ah, é porque eu comprei outro hoje. Senhor presidente, eu ocupo a tribuna desta casa. Senhor presidente, demais companheiros, apenas para fazer um esclarecimento, que talvez, ou certamente, daqui a alguns minutos nós iremos aqui votar, né? As lideranças irão votar pela dispensa de prazo de um projeto de lei, né, enviado pelo Executivo. Eu queria aproveitar a oportunidade para colocar aqui para meus colegas vereadores, meu colega Marco Aurélio, que tem uma linha direta com o nosso prefeito, Gilberto Alves, eu não sei se estou vendo ele aqui, que tem essa linha direta, Bria, o vereador Marcos de Bem, enfim, com relação à dispensa de prazo nesta casa, né? Eu, como tenho votado nesse pedido de dispensa de prazo, eu tenho votado de forma negativa. Eu não entendo, vereador Marco Aurélio, que isso deva ser uma praxe nesta casa, e é o que comumente vem ocorrendo aqui. Todo o projeto da prefeitura, com raríssimas exceção, é solicitado dispensa de prazo. Hoje, me parece que terá mais um aqui.
Mas eu vou mais além nessa minha fala e ocupando o ouvido de cada um de vocês e o tempo, para dizer o seguinte: eu faço parte do CDU, vereadora Isabela de Roldão, e eu tenho participado lá de uma discussão extremamente importante para o Recife e para cada um de nós, consequentemente, vereadores desta casa, que é o alvará funcional. Eu tenho quase certeza de que quase nenhum vereador desta casa conhece a tramitação desse anteprojeto que está havendo lá na casa. A exceção de mim, Augusto Carreras e um outro que participa, o Luna, participa desse. Então, o projeto já vem sendo discutido há mais de ano dentro da prefeitura, e esse projeto é de extrema importância para essa casa, para o Recife, digo melhor. O que é que vai ocorrer? Vem para essa casa, como quase todos os outros projetos, assim o são, com pedido de dispensa de prazo, e é votado de forma aqui bem rápida e sem discussão, sem nada. Tenho conhecimento também que a prefeitura está elaborando um estudo sobre um projeto de regularização de imóveis em Recife. Quem milita, como cada um de vocês que o fazem dentro dessas comunidades de Recife, sabe que Recife está recheada de imóveis, Recife está recheado de imóveis sem que se possa fazer a regularização desses imóveis. Cada um de vocês sabem disso aqui, porque eu conheço cada um de vocês e sei do trabalho que vocês estão tendo em Recife. Portanto, essa regulamentação vai vir para aqui. E o que é isso? Um imóvel no IPCEP, por exemplo, que tem um puxadinho, a prefeitura vai flexibilizar para que aquele imóvel, vereador Osmar Ricardo, ele possa ser regularizado. Né? Então vem isso aqui, vai ocorrer o vexame que ocorreu com aquele caso do Ocupa Estelita. Então eu quero apenas justificar uma coisa que ainda vai acontecer. Sou da base de sustentação do prefeito, mas sou contra esse tipo de dispensa, assim, atabalhoado. Todos eles que vêm aqui é dispensado. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado, vereador. Com a chegada do presidente, eu passo a presidência dos trabalhos ao presidente Vicente André Gomes. Aqui, ó. Vereadora. É a última horário, né? Vereadora Aimee Carvalho. Quero cumprimentar o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente, a imprensa também. Faço uso da tribuna nesta tarde para alertar aos pares e a toda a sociedade dos perigos da ideologia de gênero. A ideologia de gênero consiste no esvaziamento jurídico do conceito de homem e mulher. Do sexo biológico é apenas um dado físico corporal. Segundo essa ideologia maligna, ninguém nasce homem e mulher. O gênero seria construção pessoal ao longo da vida, fruto de escolha pessoal. Existem pessoas ocupadas em destruir nossas famílias e inventando toda sorte de ideias perniciosas. Querem constranger a sociedade a aceitar seus desvarios. Em 2014, o Congresso Nacional, consciente do problema, retirou do Plano Nacional de Educação todas as menções de ideologia de gênero. Mas agora, em 2015, o atual governo não desistiu de seus planos.
o Conselho Nacional de Educação divulgou em novembro de 2014 o documento final da segunda Conferência Nacional de Educação, onde ignora as determinações do Congresso Nacional e mantém as diretrizes da educação brasileira exatamente com a redação que havia sido rejeitada pelos parlamentares. De forma fraudulenta, reapresenta como meta obrigatória para todos os municípios do Brasil. Adianto ainda que chegou hoje a esta casa projeto de lei número 10 de 2015, que trata justamente do Plano Municipal de Educação. Quero proclamar aqui minha indignação, meu protesto e conclamo a todos desta casa que rejeitemos veementemente estas propostas malignas que visam destruir nossa família, nossos filhos, nossos netos, que receberão materiais didáticos destinados a formarem suas identidades. Querem ensinar às nossas crianças que não são meninos nem meninas, que podem inventar sua identidade, e isso por força de lei. Minha convicção é inabalável, é sólida e firme, e criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus os criou, macho e fêmea os criou. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Fiquem cientes, a sociedade cristã não se calará. Boa tarde. Michele Cora. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, todos os presentes. Eu ocupo a tribuna dessa casa na tarde de hoje para registrar a nossa participação junto com o ministro Gilberto Oste da Integração Nacional, o qual nós estivemos acompanhando agora no almoço na prefeitura, com o prefeito Geraldo Júlio, acompanhando os andamentos das obras da nossa cidade, obras importantes, e eu gostaria aqui de parabenizar o prefeito Geraldo Júlio com a sua equipe técnica, porque tem feito um monitoramento em cima, nos locais onde tem o maior número de alagamentos da cidade, tem feito vistoria nas barreiras, também nas escadarias da cidade do Recife, mas para tudo isso é necessário que haja recursos. E esse foi a nossa intervenção nessa manhã, junto com o ministro, que também é do nosso partido, e nós estivemos acompanhando nessa comitiva, o qual levou vários projetos importantes para a nossa cidade, projetos como a drenagem do rio Jequiá, alguns projetos também que já estão em andamento, a exemplo esse projeto da drenagem do rio Jequiá, que vai evitar transbordamento de 16 canais em 8 bairros da cidade do Recife, no caso de chuvas fortes. São projetos importantes que estão agora nas mãos do ministro, como também o mercado de afogados, onde todas aquelas pessoas que foram retiradas ali serão realocadas para os locais adequados, para que aquelas pessoas possam continuar trabalhando, e também a engorda da praia de Boa Viagem, de toda a orla de Boa Viagem. São projetos importantes para a nossa cidade, que a Prefeitura do Recife já tem todo o estudo científico baseado em modelos de outras cidades do nosso país que fizeram a engorda da orla, como também a cidade de Jaboatão dos Guararapes, e é necessário que o Ministério da Integração Nacional possa estar liberando recursos também para que esse engordamento da orla de Boa Viagem seja feito. Então, eu gostaria de parabenizar o ministro com a sua comitiva que esteve na nossa cidade
pela manhã esteve na Assembleia Legislativa, na audiência pública, também tratando das questões do Estado. Esteve também com o governador Paulo Câmara e, após estar ali na Prefeitura do Recife, está caminhando também com essa comitiva para outras cidades. Um momento muito importante para o Recife, e o prefeito Geraldo Júlio soube aproveitar bastante a oportunidade, entregando esses importantes projetos que com certeza irão beneficiar toda a nossa população, a população mais carente que mora nos morros do Recife, onde tem mais de 1.060 pontos de locais de perigo, onde estão sendo monitorados também pelos técnicos da Prefeitura do Recife. Então, gostaria de deixar aqui esse agradecimento e pedir ao ministro que realmente tudo aquilo que foi levado do Recife, toda a nossa demanda, venha a ser contemplada. Como ele mesmo citou, Recife está em uma linha importante, como aconteceu recentemente ali no estado, na cidade de Salvador, onde 21 pessoas morreram por alagamentos. E Recife tem sido uma grande preocupação do Ministério da Integração Social. Então, que possa ser feito essas obras o quanto antes, que esses recursos possam ser destinados para a nossa cidade, para que o nosso povo possa ter mais segurança nas suas vidas, nas suas famílias. Muito obrigada, boa tarde. É o que eu tinha a dizer. Passaremos para o prolongamento do expediente. Discussão única dos requerimentos 3322, 3323, 3324, 2015. Todos de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Chamada regimental. Senhor presidente, o nosso painel registra a presença de 29 vereadores e vereadoras. Havendo número regimental, passaremos para a ordem do dia. Discussão única dos requerimentos 3312, 3313, 3314, 2015, os três de autoria do vereador Henrique Leite. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3315, 3316, 3317, 3318, 2015, todos de autoria do vereador Gilberto Alves. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3319 de 2015, de autoria do vereador Aderaldo Pinto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3320 de 2015, de autoria do vereador Osmar Ricardo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3321 de 2015, de autoria do vereador Antônio Luiz Neto. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única dos requerimentos 3325, 3328 de 2015, os dois de autoria da vereadora Isabela de Rodão. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350 de 2015, todos de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Discussão única do requerimento 3353 de 2015, de autoria da vereadora Michele Collins. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Primeira discussão, 3/5 do parecer 251 de 2015, da Comissão de Finanças e Orçamento, opinando pela aprovação do projeto de lei de número 9 de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016, bem como das emendas 02 e 04 de 2000.
de autoria do vereador Carlos Gueiros. Para discutir, presidente. Para discutir, senhor presidente. Em discussão, há vereadores inscritos que querem discutir a matéria. Vereador Marco Aurélio. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, eu gostaria aqui de fazer um relatório, apresentar o relatório que nós da Comissão de Finanças discutimos na última sexta-feira, na última quinta-feira. O parecer número 251/2015, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária de 2016. A Comissão de Finanças e Orçamento recebeu o projeto de lei número 9/2015, de autoria do Poder Executivo para análise e posterior emissão de parecer, havendo-se designado o relator Marco Aurélio. Relatório. O Poder Executivo apresentou, através do projeto de lei número 9/2015, a Lei de Diretriz Orçamentária para o ano 2016. No prazo regimental, foram apresentadas 11 emendas, conforme a seguir discriminado. Vereador André Regis, vereador Vera Lopes, Carlos Gueiros, Marcos de Bria e Jadevaldo Lima. Análise do relatório, senhores vereadores. O mandamento da norma hierarquicamente superior e relevante para o exercício da política financeira municipal no ano vindouro, a Lei de Diretriz Orçamentária contém as prioridades do município e as disposições para a efetivação da lei orçamentária que regerá a receita e a despesa do exercício 2016. Como mencionado no relatório, os vereadores Almir Fernando, Vera Lopes, Carlos Gueiros, Marcos de Bria, Almir Fernando não, André Regis, Vera Lopes, Carlos Gueiros, Marcos de Bria e Jadevaldo Lima apresentaram emendas quais passo a analisar. A emenda número 1 do vereador Carlos Gueiros, nós da comissão rejeitamos, opinamos pela manutenção do texto original do dispositivo, posto que o regimento interno desta Câmara Municipal não atribui a qualquer membro deste poder autoridade para alterar a configuração orçamentária da entidade, que vale destacar, possui orçamento próprio que configura a autonomia entre os poderes. A emenda número 2 do vereador Carlos Gueiros foi aprovada. A emenda número 3 do vereador Carlos Gueiros foi rejeitada. A LDO a ser sancionada cria a obrigatoriedade, conforme determina a Lei Complementar 101, no artigo 9º, se verificado ao final de um bimestre que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento das metas de resultado primário ou nominal estabelecido no anexo de metas fiscais, os poderes do Ministério Público promoverão, por ato próprio e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes Orçamentárias. A emenda 4 do vereador Carlos Gueiros foi aprovada. A emenda 5 do vereador André Regis foi rejeitada. A Prefeitura vem realizando sistematicamente obras de requalificação das escolas municipais, bem como de expansão da rede, com melhorias na infraestrutura, acessibilidade, funcionalidade e conforto. A emenda 6, vereador Marcos de Bria, foi rejeitada. A Prefeitura já implantou vários polos da academia da cidade, em diversos bairros da cidade, e vem priorizando e promovendo diversos eventos, estimulando a prática esportiva. Os equipamentos da Academia do Recife implantados possuem aparelhos para musculação e os usuários são acompanhados pelo profissional da educação física. A emenda 7, também do vereador Marcos de Bria, foi rejeitada. A execução das emendas parlamentares não está vinculada no artigo 2º, que trata das prioridades e metas do Poder Legislativo, o que torna a emenda inadequada. Emenda 8, do vereador Marcos de Bria, também foi rejeitada. A Prefeitura promove eventos de valorização cultural em diversos espaços públicos, inclusive nos mercados públicos. Exemplo disso são os circuitos Pé de Serra, recital de poesia, entre outros. A inclusão no calendário oficial do Recife deverá ser realizada através de lei específica. A proposição em matéria estranha da LDO de 2016. Emenda 9, do vereador Marcos de Bria, também foi rejeitada. A revitalização de artéria está relacionada na emenda ao controle urbano.
Hoje a Prefeitura vem desenvolvendo ações de fiscalização e controle nas principais vias do Recife. A emenda 10 da vereadora Vera Lopes também foi rejeitada. A recente criação da Secretaria de Combate ao Crack e outras drogas aponta para a preocupação de gestão da prevenção, tratamento e reinserção social de usuários independentes de droga. A política de enfrentamento ao crack e outras drogas deve ser entendida como uma política integrada das diversas políticas do município. Quanto à capacitação continuada dos profissionais de saúde, a Secretaria de Saúde promove sistematicamente cursos e capacitações para seus servidores. A emenda 11 do vereador Jadeval de Lima, também rejeitada. No artigo 3º da LDO 2016, está relacionada às metas e prioridades da administração para a execução das suas ações. Porém, o setor de iluminação continuará trabalhando também em todos os espaços públicos. A gestão municipal desenvolve o programa Reluz, cujo foco de atuação é a modernização da iluminação pública, promovendo substituição e ampliação dos pontos de iluminação. O parecer. Pelo exposto, opino os membros da Comissão de Finanças e Orçamento pela aprovação do projeto de lei número 9 de 2015, de autoria do Poder Executivo, bem como das emendas 2 e 4, de autoria do ilustre vereador Carlos Gueiro. Sala da Comissões da Câmara de Recife, 9 de junho, assinado por mim e pelos membros da comissão. É o relatório, senhor presidente. Agradeço a todos. Vereador André Reis. Obrigado. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público, imprensa, eu venho discutir especificamente a emenda de minha autoria, cujo teor é a climatização das salas de aula de todas as escolas da rede municipal de ensino do Recife. Isso para as prioridades determinadas pelo eixo estratégico e também o eixo de qualificação de serviços. A redação ficaria: eixo qualificando os serviços, educação, qualificação do ensino fundamental com adoção da educação integral e a entrega de tablets para os alunos dos anos finais, construção e qualificação das unidades da educação infantil, creches e pré-escola. E nós acresceríamos climatização das salas de aula de todas as escolas da rede municipal de ensino do Recife. Esse é o teor da emenda, vereador Antônio Luiz Neto, que é uma reivindicação dos professores, dos servidores, dos alunos da comunidade escolar. Senhor presidente, eu gostaria de pedir um pouco de silêncio aos colegas, na medida em que esse é um tema extremamente relevante. Em resposta à emenda, o relator escreve o seguinte: a Prefeitura vem realizando sistematicamente obras de requalificação das escolas municipais, bem como de expansão da rede, com melhorias na infraestrutura, acessibilidade, funcionalidade e conforto. Não vejo qual é a relação da rejeição. Isso aqui justifica a rejeição? Eu vou repetir. Nós pedimos a climatização. A Prefeitura responde, ou a nossa relatoria aqui responde: a Prefeitura vem realizando sistematicamente obras de requalificação das escolas municipais, bem como de expansão da rede, com melhorias na infraestrutura, acessibilidade, funcionalidade e conforto. Não sei, vereador Carlos Gueiros,
se isso aqui responde à negativa. Porque quando nós pedimos a climatização, nós justificamos. 50% da rede é desprovida de ar-condicionado. 10% da rede tem ar-condicionado. 5% da rede está dentro da conformidade das regras da ABNT. Nós temos aqui dados que foram coletados a partir de estudos. Inclusive aqui eu tenho o mapa de todas as escolas da rede municipal, vereador Eurico Freire. Todas elas. Basta me dizer qual é a escola, a gente diz qual é a temperatura média dela. Se tem ar-condicionado ou não. Inclusive, é possível encontrar escolas que o ar-condicionado está na parede há mais de um ano. E até agora não foi ligado porque a rede é monofásica. Falta de gestão completa. O que não nos assusta mais. Antes de vir para essa tribuna, eu me encontrei por acidente, por acaso, com o secretário Murilo Cavalcante. Perguntei ao secretário por que a denúncia que nós fizemos aqui na Escola Municipal Carla Patrícia, do muro ter sido derrubado pela comunidade vizinha. O narcotráfico perto da escola. Entrando na escola e a escola se retraiu. Porque depois de mais de um mês, o muro, e mostrei a fotografia para ele. São necessários menos do que talvez 50 tijolos, vereadora Isabela de Roldão. Ele me responde, eu sou secretário, não sou secretário de saúde, de educação. Eu disse, mas quando o senhor veio aqui, não tem um eixo da sua secretaria de vínculo com a Secretaria de Educação? Isso é um descaso absurdo. A comunidade está desprovida de segurança por conta de um muro derrubado há mais de 6 meses e nenhuma providência é tomada, e o secretário é capaz de dizer para um vereador que ele não tem condições de fazer nada. E pediu, mande para mim. Eu fiz essa denúncia aprovando o requerimento dessa casa. O secretário de Educação, ele não pode dizer que não sabe. Afinal de contas, essa casa pediu providências. E aí eu acho que debates já existiram aqui. Não sei quais foram os colegas que disseram, nossos requerimentos não têm nenhuma serventia. Ninguém lê. Se não tem serventia para se fazer, tem serventia para se registrar. E se houver qualquer problema com aquela escola, que se responda na forma da lei pela omissão. Esse aqui é o fundamental. Nós estamos agora recebendo o Plano Educação. Agora, faltam poucos dias para se acabar, e aí se corre para que a gente, depois de um ano, a Prefeitura sabia que deveria ter encaminhado com antecedência. Por que não encaminhou? Quer dizer que os vereadores são tão irrelevantes que não têm capacidade de melhorar o que vem da Prefeitura? Por conta disso se estrangula o prazo? Qual é a nossa relevância? É de se estranhar. Eu considerei a parte ao presidente Vicente André Gomes, com todo prazer. Vereador André Regis, Vossa Excelência, nesta casa, tem sido um parlamentar que tem se voltado para a discussão basilar sobre a educação. Confesso que a emenda que Vossa Excelência fez, que era da climatização de todas as salas de aula, na verdade é muito simpática. Mas Vossa Excelência tem que entender que não é papel do Legislativo. Por quê? A climatização obedece a uma série de estrutura arquitetônica. Eu, por exemplo, prefiro uma sala de aula ventilada do que uma sala de aula climatizada, porque nós temos os problemas da climatização, dos ácaros, dos fungos, que muitas vezes trazem desequilíbrio respiratório a crianças que têm asma, que têm uma série de coisas. Agora, Vossa Excelência defende bem porque é simpático a proposta,
No entanto, as escolas privadas, como por exemplo, vou dar o nome, escolas, me fugiu a memória agora, diversas escolas privadas não possuem climatização porque são áreas ventiladas e que servem melhor ao ensino do que a climatização. Por essa razão que tem que ser orientado pelo técnico, pelo executivo, para que se possa fazer uma avaliação do ponto de vista técnico e não algo que seja importante. Por exemplo, 24% das escolas municipais já foram climatizadas. Existem algumas que estão com indicação de climatização, mas obedece à questão de transformador na rua, de uma empresa privatizada que é a CELP, para que haja sustentação na rede, porque não é um ar-condicionado só, são diversos que dá sustentação e a rede pode ser prejudicial, trazendo transtornos importantes. A ventilação é fundamental, tanto é que Paulo Freire ensinava debaixo dos pés de árvore, para poder traduzir, na verdade, o clima favorável para o ensino. Então, Vossa Excelência está de parabéns, não há dúvida que o intuito de Vossa Excelência é perfeito. O intuito de Vossa Excelência é, sem dúvida, trazer uma contribuição para a sala de aula. Mas, na verdade, ela tem que ser analisada tecnicamente e a Prefeitura está fazendo dentro do que é possível, quando o problema não é só interno, e sim externo, que é da rede da CELP. Era essa a parte que eu queria fazer a Vossa Excelência, pelo brilhantismo que Vossa Excelência tem desempenhado nessa casa. Muito obrigado pela parte, presidente, mas eu discordo de absolutamente tudo o que Vossa Excelência falou. Tudo. Primeiro, questão técnica. Olha, eu na emenda, presidente, na emenda eu coloquei o estudo técnico. Isso aqui tem um estudo técnico do que é a rede municipal, do que se refere ao calor. Quando eu pedi, nós colocamos em embasamento técnico e recebemos como resposta que a Prefeitura vem realizando sistematicamente obras de requalificação das escolas municipais, bem como de expansão da rede, com melhorias na infraestrutura, acessibilidade, funcionalidade e conforto. Não respondeu o porquê da rejeição. Mas, para continuar, antes de passar a parte para o professor Jairo Brito, não são 24% de escolas climatizadas, são 5%. Bem, eu confio nos meus dados. Eu tenho o mapeamento e nós podemos abrir agora todas as escolas. O senhor digita aí www.andreregis.com.br, raio-x das escolas, o senhor clica em qualquer uma das 320 unidades e vai encontrar qual é a escola que tem ar-condicionado e qual não tem. O nosso gabinete trabalha diuturnamente nessa questão. E eu tenho aqui os dados, inclusive somente 10% estão de acordo com as normas da ABNT. Nós levantamos também o cruzamento que indica que a escola que tem climatização, ela tem uma nota mais elevada no IDEB. É claro. Se a Prefeitura quiser dar o mínimo de conforto a uma criança e a um professor para ensinar, climatize a sala de aula. É o mínimo. Vossa Excelência falou que prefere a ventilação, que ventilação é fundamental. Vossa Excelência já cancelou sessão dessa Câmara porque o ar-condicionado estava quebrado. Vamos economizar energia e abrir todas essas janelas e trabalhar aqui no calor? Isso é algo que não se justifica, presidente. Essa rede, vereadora Vera Lopes, essa rede é desumana.
A senhora, como médica, frequente as escolas, passe 10 minutos numa sala de aula e depois faça um laudo. Um laudo médico com outro médico, os dois, eu convido. A gente pode amanhã, aleatoriamente, a gente sorteia uma escola. Vossa Excelência, a vereadora Vera Lopes, o vereador Rogério de Luca, que também é médico, e vamos os 4. E a gente passa amanhã numa sala de aula. Se Vossa Excelência não pingar, eu tenho certeza que Vossa Excelência vai ter uma sorte de ter caído nos 5%, que é da escola certa. As escolas são saunas de aula. Saunas de aula. A rejeição dessa emenda significa simplesmente que este poder legislativo é insensível ao sofrimento da criança. Não faltam recursos. Os recursos de um único ano de carnaval seria suficiente para climatizar as salas de aula. Concedo a parte ao vereador, mas eu tenho tempo dobrado porque eu sou autor da emenda. Não tenho? Tá bom. Então, eu vou passar a parte para o vereador Jairo Brito, ao mesmo tempo, senhor presidente, que eu vou pedir destaque da votação da emenda. É importante que cada vereador aqui coloque a sua digital, para saber se é a favor ou contra as crianças da rede municipal de ensino. Se é a favor ou contra os professores da rede municipal de ensino. Se é insensível ou não. Quem votar contra, vota pela insensibilidade, porque não faltam recursos. E eu concedo a parte ao vereador Jairo Brito. Vereador André Regis, a sua emenda, ela é quase perfeita. Eu vou dizer o porquê o quase. Veja, quando Vossa Excelência colocou aí a justificativa da comissão, isso aí é um eixo, é uma diretriz da lei de diretrizes orçamentárias. É por isso que ela é geral aí. Na hora que bota requalificação, melhorando, é uma diretriz da LDO. Porque a LDO é uma lei formada por diretrizes. E o que está aí da prefeitura é uma diretriz que está dentro da LDO. Por que eu disse que é quase? A sua emenda era perfeita se tivesse sido feita, ou que o senhor, aí eu peço a Vossa Excelência, independente do resultado, para colocá-la de novo na lei orçamentária anual que vai chegar aqui na Câmara, aí sim, aí não cabe essa justificativa da prefeitura. Por quê? Porque aí é uma ação que a prefeitura tem que fazer dentro dessa diretriz de requalificar as escolas, melhorar, etc., que é um termo geral. Por isso que a LDO, ela é formada de diretriz, é muito formada de uma maneira muito geral, por conta disso. Quando a gente especifica uma ação, por exemplo, eu quero que termine o Parque do Caiara, específico. Eu tenho que colocar na lei orçamentária anual, que é a LOA. Então, por isso que eu disse que era quase perfeita. Daí fica completamente, sem questionamento, sem poder ser rejeitada, se ela fosse colocada dentro da lei orçamentária anual, que é a LOA, que está chegando a essa casa, e aí, Vossa Excelência, com certeza, não vai ter um tipo de justificativa dessa, porque ela cabe exatamente dentro da LOA orçamentária anual. Por isso que eu disse que era quase perfeita por conta disso. Por conta que é uma especificidade que está mais correlacionada com a LOA do que com a LDO, que, como o próprio nome está dizendo, é uma diretriz, um conjunto de diretrizes que forma essa lei. Mas Vossa Excelência, mais uma vez, se preocupa com a questão ambiental dos alunos, da melhoria dos conteúdos de nota dos alunos. Está de parabéns, mais uma vez. É verdade que uma sala climatizada, com certeza, vai facilitar isso, vai melhorar os scores dos alunos nas provas,
Isso é tudo verdade. Agora, com uma só sugestão a Vossa Excelência, que, independente do resultado, que Vossa Excelência volte a colocar ela dentro da LOA, que aí não tem como sair a Prefeitura. Porque já está dizendo aí que está requalificando, já está fazendo, então ela tem que especificar isso dentro da LOA, que é a lei que é própria para a gente colocar as especificidades de atividades dentro da lei orçamentária anual. Parabéns, viu? Obrigado, vereador Jairo Brito. Agradeço vossa parte e conforme gostam de utilizar o termo, meus colegas advogados, data vênia a vossa posição, venho a minha discordância. A climatização das escolas da rede municipal é uma norma geral, é uma diretriz geral, claro que é geral. Eu não estou aqui entrando nos detalhes de cada uma das escolas, das especificidades de cada escola. Tanto é assim que o próprio texto da Prefeitura, anterior à minha adição, afirma o seguinte: entrega de tablets para os alunos finais, dos ensinos finais. Está aqui. Ora, se a Prefeitura está colocando o que é mais específico, climatizar ou entregar tablets? Veja, perceba, nesse sentido, não tem justificativa. Nós precisamos aprovar agora, nós aprovaremos agora, e entendo a aprovação da norma geral, na próxima, quando vier a LOA, aí nós entraremos nos detalhes da especificidade da rede. Então, nós conhecemos essa rede, nós sabemos o quanto ela não é apenas opressora, mas como ela tem sido incapaz de ensinar. E, presidente, R$800 por mês por cada criança matriculada nessa rede para sofrer é algo que não tem a menor justificativa. Esta rede faliu. Esta rede não cumpre o seu papel. Ela não educa. E o que eu vejo são discussões perdidas no tempo, onde assuntos relacionados à ideologização levam todo o tempo de discussão que deveria ser levado para aprendizado do português, da matemática, das ciências e do respeito comum. Lamentavelmente, se essa casa não votar pela derrubada desse veto, nós estaremos aqui chancelando, reafirmando que esta casa é insensível ao sofrimento de uma criança que vai para as escolas. Semana passada a gente discutiu aqui a Escola Santo Amaro, não foi isso? A Escola Santo Amaro, quem for lá para sofrer de manhã o prédio antigo que foi alugado, não foram construções arquitetônicas projetadas para a escola. Se nós formos aqui ao Colégio Nóbrega, onde eu estudei, não tinha ar-condicionado de fato, mas a arquitetura era própria. Inclusive, naquele tempo, a temperatura da cidade ela era menor, ante a diminuição, a falta de menos carros, menos asfalto, o clima era mais ameno na cidade do Recife. Hoje, nessas casas alugadas, nós não temos como permitir que essas crianças continuem sofrendo e não aprendendo. Muito obrigado. Peço destaque à emenda, senhor presidente, de minha autoria. Questão de ordem, senhor presidente. Senhor presidente, eu gostaria de discutir a minha emenda. Vossa Excelência. Vereadora, o vereador Carlos Gueiros é o próximo orador inscrito depois de Vossa Excelência. Vereador Carlos Gueiros. Senhor presidente, senhores vereadores, eu, embora não concorde com os motivos da rejeição da emenda número 1, mas eu não vou fazer tanta questão por essa emenda e não vou, por isso, pedir destaque.
embora eu discorde das justificativas, vereador Marco Aurélio, mas não vou pedir. No entanto, a emenda número 3, eu acho que ela é de grande importância. Não está aqui nenhum vereador que possa amanhã ser dito ou logo depois que é uma ação de oposição ao governo. Faço questão de iniciar dizendo isso. Mas é que nesta casa eu primo pela coerência. E eu fiz essa emenda por uma questão de coerência. Porque quando o então vereador Danilo Cabral, no seu primeiro mandato, ele foi membro da Comissão de Finanças, quando eu era presidente dessa comissão. E ele é oriundo do Tribunal de Contas. Ele conhece a legislação, conhece a lei de responsabilidade fiscal, conhece a lei complementar número 101, muito mais do que eu e de qualquer um outro vereador que passou por esta casa ou que esteja nesta casa. E foi ele quem fez essa emenda naquela época. Foi ele quem fez a emenda naquela época, para propor que isto acontecesse. O que é esta emenda? Esta emenda é o governo propondo na lei de diretrizes, e aí eu discordo do companheiro Jairo Brito, porque o nome já está dizendo lei de diretrizes orçamentárias, ou seja, eu vou dizer como vai ser feito o orçamento, eu vou dar a direção da feitura do orçamento. Então é nesta lei que realmente que cabem todas essas observações, é nessa lei que cabe a emenda de Vossa Excelência, porque na lei orçamentária na LOA vai caber o quanto vai ser disponibilizado para aquela ação. Lá é o quanto, são valores. Mas não quero fazer discussão, eu quero apenas dizer que a minha emenda número 3, ela se refere ao artigo 21 do projeto, que é objeto do parecer. Diz aqui o artigo 21. No caso do cumprimento de metas de resultado primário e nominal, estabelecidas no anexo 1 desta lei, vier a ser comprometido por uma insuficiente realização da receita. Então aqui a lei está prevendo que, se vier a ocorrer uma insuficiência, então essas limitações e essas insuficiências, elas terão reflexo numa diminuição das despesas propostas, e ele aqui dá uma relação de como vão ser feitas essas diminuições. Então ele diz, primeiro, despesas com serviços de combustível. Lógico, a gente concorda com isso. Se houver um contingenciamento de que a receita não pôde ser realizada, que se vá primeiro ao consumo de combustível. Perfeito, a ordem está perfeita. 2, despesas com diárias e passagens aéreas. Perfeito, concordo também. 3, despesas a título de ajuda de custo. Também concordo que a ordem está excelente. Depois, despesas de locação de mão de obra. E assim até a 11ª menção. Só que aqui tem uma palavrinha que, embora ele coloque esta ordem, ele diz aqui entre vírgulas uma palavra, prioritariamente. O que é que isto quer dizer prioritariamente? É que eu estou fazendo uma lei de diretrizes, estou determinando o caminho. Mas isto aqui, dependendo da minha vontade na hora, eu vou mudar o caminho, que a prioridade é minha, de escolher. Então não é lei. Deixou de ser lei, porque lei a gente determina o que vai ser feito. E se eu digo que é prioridade, não é lei, não é obrigação.
Aí eu, na hora, vou poder inverter o questionamento aqui, a relação das prioridades, botar a última para a primeira, segundo a minha conveniência de então. E aí a minha emenda diz apenas o seguinte: aprovo a ordem que o governo colocou para contingenciar, mas troco a palavra prioritariamente por obrigatoriamente, para que ele siga a ordem que ele mencionou. Foi ele quem escolheu essa ordem, não fomos nós, não. Então é apenas isso. Aí o meu ilustre companheiro, usando aqui a expressão que o vereador André Regis utilizou, eu peço data vênia, não é, aqui ao nosso data vênia, o nosso presidente da Comissão de Finanças, para dizer a ele que eu também não aceito essa justificativa, porque Vossa Excelência, quando menciona aqui a justificativa, Vossa Excelência me dá apoio. Se não, vejamos, a LDO, ao ser sancionada, ela cria a obrigatoriedade conforme determina a lei complementar. É verdade. Sancionou, ela torna-se lei, passa a ser obrigatória. Que a realização da receita poderá não comportar o cumprimento de meta e de resultado primário, estabelecidas no anexo, promoverão por ato próprio, sim, por ato do Executivo, e nos montantes necessários, nos 30 dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação financeira. É verdade. A lei complementar 101 está dando os critérios de como são feitas os lançamentos. Aí diz, segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias, vereador. Então esses são os critérios que nós estamos colocando, que ele vai fazer o ato 30 dias assim, 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 segundo os critérios fixados pela lei orçamentária, que é essa daqui, de diretriz orçamentária. Então, se tiver o critério, o ato dele vai ser obedecendo. Se não tiver, é como ele quiser. Então, senhores vereadores, eu não me conformei com este, o outro eu me conformei. Não tem problema. Agora, este eu não me conformei, porque eu estou aqui seguindo uma norma que era tratada aqui, que foi trazida aqui pelo ilustre hoje secretário e deputado federal, homem do Tribunal de Contas, na época em que ele era vereador e participava da prefeitura, da direção da prefeitura, prefeito que era do PT, e ele trazia essa imposição. Ora, se ela era válida para quem administrava no momento, também deve ser válida para quem administra hoje. Eu estou vendo 2 pesos, 2 medidas. Naquela ocasião, ele não era do partido que administrava, achou que isso era bom. Agora, que é o partido, aí não é bom. É uma questão de coerência, senhores vereadores e presidente. Eu, a exemplo do vereador André Regis, eu peço a Vossa Excelência, na hora própria, destaque para a emenda. Muito obrigado, senhor. Vossa Excelência quer uma parte? Desculpe, eu não me apercebi disso. Eu estou fazendo parte da comissão de orçamento como vice-presidente. Inclusive, assinei aqui o parecer do presidente da comissão. Mas eu sempre tive essa dúvida com relação às diretrizes, à lei de diretriz orçamentária. Tanto é que o senhor estava lá na reunião, o qual o secretário estava aqui, eu fiz essa pergunta mais uma vez a ele. Mas ainda não ficou claro também na minha cabeça com relação a isso aí. Eu acho que lei de diretriz orçamentária, você vai direcionar das diretrizes para a LOA, que é a lei orçamentária anual. Se a gente não consegue fazer com que a gente coloque dentro da lei de diretriz orçamentária, você não vai conseguir botar dentro da LOA. Para você botar na LOA e conseguir recursos para aquela emenda que você está querendo, para o destino que você está querendo para alguma área da cidade do Recife, você tem que dar a diretriz daquela, primeiro, direcionar, dar a diretriz, orientar, para depois buscar o orçamento em alguma área da prefeitura para que isso aconteça. Eu já fiz várias emendas, coincidentemente, dentro do entendimento, o presidente era Jairo Brito, dentro do entendimento dele e da prefeitura,
nenhuma daquelas emendas que eu fiz para dar um direcionamento das diretrizes para que eu pudesse posteriormente indicar para a LOA, todas elas foram vetadas. Eu nunca concordei com isso. Como também não estou concordando, infelizmente, vereador Marco Aurélio, não concordei com relação a algumas emendas que foram rejeitadas, porque eu acho que ela está direcionando. Ela direciona e dá diretriz para que isso aconteça. E dentro da LOA só vai ser colocada se a prefeitura tiver orçamento para se fazer aquilo ali. Né? Não quer dizer que ela está dentro da diretriz orçamentária que ela vai ser realizada. Depende do orçamento da prefeitura. E aí, você vai poder colocar dentro da LOA. Se eu não botei dentro da diretriz orçamentária, como é que eu vou colocar na LOA? Isso não precisa de professor para dizer isso. É apenas um entendimento que a lei mesmo diz e que elas foram criadas para isso. Infelizmente, não dá para a gente... Eu não consigo entender, nem consigo aceitar. Mas, infelizmente, isso tem acontecido. Então, a gente fez várias emendas e dessa vez eu não fiz nenhuma, porque, infelizmente, o entendimento naquele momento era esse. Então, a gente espera, né, que a gente possa, quem sabe até, eu pedi até essa orientação ao secretário, mas, infelizmente, não consegui ter esse entendimento ainda. A gente espera que, quem sabe, traga alguém aqui para nos orientar e mostrar a gente como a gente tem que fazer, que muitas vezes até os nossos assessores não conseguem entender essa questão da LDO, da LOA, do PPA. É importante que a gente possa ter essa orientação para que a gente possa fazer melhor essa emenda. Dentro da minha cabeça eu entendi tudo, mas infelizmente, quando a gente chega para colocar as emendas, infelizmente é rejeitada. E eu espero que a gente possa poder ter um esclarecimento melhor, até para não estar votando questões aqui erradas, vereador. Muito obrigado. Vereador, eu que lhe agradeço. Eu quero lhe dizer que eu nunca me coloquei como dono da verdade. Mas existem até coisas lógicas. Veja, a sequência, segundo eu entendo, e segundo eu li, e segundo eu aprendi, é que o início do governo, ele faz o PPA, que é o plano que ele vai plurianual. Ou seja, ele faz, se a gestão dele é para 4 anos, ele faz um plano para 4 anos. Se for de 5 anos, faz um plano de 5 anos. E a lei permite que a cada ano ele ajuste aquele plano anual. Tanto que todo ano vem uma alteração ao PPA. Não é? Que é ele ajustando aquele plano inicial para as condições que são possíveis. Depois desse plano vem a lei de diretrizes orçamentárias. Essas são anuais. E elas têm que ser em consonância com o plano, que o pré-requisito é o plano. Aqui nesta lei não pode entrar nada que não esteja no plano. O plano é genérico, aqui ela já começa a colocar o que é que ela quer para aquele ano. Porque o plano é para os 4, é para os 5, é para o período do mandato. Mas a LDO é o que está dentro do plano para aquele ano. Porque esta lei é ânua do mesmo jeito que a LOA é uma lei ânua. Então, esta lei aqui é aquilo que, constando do PPA, eu estou pretendendo colocar no meu orçamento para o ano seguinte. Então eu não posso colocar nada no orçamento que não esteja previsto lá no PPA, que é o pré-requisito, e nem o que está previsto aqui. E aqui são palavras, lá no orçamento são valores. Então esse é um entendimento, e é um raciocínio até lógico, não é? Então, eu ouço Vossa Excelência, vereador. Vereador Jurandir Liberal. Primeiro, vereador, eu sei que o tempo está esgotando. Eu queria só primeiro agradecer a aula que Vossa Excelência deu agora. Quem sou eu para ser Como Vossa Excelência foi presidente da Comissão de Finanças durante muito tempo aqui nessa casa e sempre fez uma análise extremamente competente da questão do orçamento. E segundo, dizer que é lógica a sua emenda, à medida que, se existe prioridades e você reduz, o que é prioridade num outro espaço? Essa prioridade tem que estar explicitada nesse momento. Então, a lógica que Vossa Excelência está apresentando é uma lógica correta e eu concordo exatamente com esse posicionamento.
Inclusive, Vossa Excelência não obriga. Está dizendo que o governo está repetindo o que o governo quer. Ou seja, se ele estabelece prioridades, essas prioridades seriam mantidas à medida que você reduz o orçamento. Essa é uma questão lógica que Vossa Excelência está indicando, e como diretriz ela também está correta. Portanto, eu estou de acordo também com esse posicionamento, Vossa Excelência. Vereador Gueiros, gostaria de... Se o presidente for magnânimo comigo, como foi com o vereador André Regis, eu posso ouvir Vossa Excelência. Vereador Gueiros. Vossa Excelência, seu tempo de Vossa Excelência concluiu. Mas, se o vereador... O tema é um tema tão importante que o tempo não é o fundamental. Vossa Excelência... Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Gueiros, eu estou fazendo esta parte a Vossa Excelência para dar minhas congratulações. E da mesma forma que o vereador Jurandir Liberal, agradecer Vossa Excelência pela aula. Vossa Excelência, nesta tarde, acaba de dar uma aula de feitura de orçamento, de formatação de emenda, fundamental e importante para todos nós que fazemos essa casa, e acho até, senhor presidente, acho até que Vossa Excelência poderia e deveria convocar o vereador Gueiros para, em reunião com os demais vereadores, com todos nós vereadores, estabelecer um trabalho em cima dessa questão, porque certamente seria muito importante para o Recife e para essa casa. De maneira, senhor vereador, que eu acho que prioridade seria isso. Uma grande diretriz para a Câmara, senhor presidente, seria que a gente adotasse essa decisão de solicitar ao vereador Carlos Gueiros que fizesse um trabalho junto com os demais vereadores em relação à formação de emendas para que eles interpretem tudo aquilo que eles representam dentro da cidade na forma de emendas orçamentárias, porque certamente nós teríamos um orçamento mais bem enriquecido, mais bem feito. De maneira que eu quero agradecer a Vossa Excelência, na hora em que Vossa Excelência determina com muita clareza com a sua emenda, estabelece com muita clareza com a sua emenda, que não se pode dar prioridade àquilo que é diretriz. Ou é diretriz, ou tem prioridades. Se você coloca como prioridades, deixa de ser diretriz. Parabéns a Vossa Excelência. Vereador, eu que agradeço a Vossa Excelência, eu não mereço aí as suas palavras elogiosas, porque não sou detentor desse título que Vossa Excelência diz de conhecedor da palavra. Eu reconheço a minha pequenez e as minhas limitações. Mas registro os meus agradecimentos e digo que, vindo de Vossa Excelência e do vereador Jurandir, como vieram diletos amigos de longas datas aqui, é um pouco suspeito, não é? Pela amizade pessoal que nós temos. Mas só lembrar aqui que a ementa desta lei, ela diz o seguinte: dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016. Então a emenda é essa, não podia ser outra. Ela dispõe sobre as diretrizes para a elaboração apenas da LOA para 2016. É muito claro, né? Então, senhor presidente, eu quero, a exemplo do que fez o vereador André Regis, apelar aos companheiros vereadores para que procurem ser coerentes com aquilo que está aqui. Quem elaborou a relação de prioridades não fui eu, não foi os senhores, ela veio como uma relação de prioridades escolhida pela equipe da prefeitura, já prevendo uma redução na receita em função da crise econômica, etc. Aí ela diz: se a receita não puder ser atingida, eu vou também diminuir as despesas para equilibrar e para tornar coerente, primeiro nisso, depois naquilo, daquilo outro. Foi o que veio para nós. Eu concordo com a ordem que ele deu. Aí ele tira essa ordem
quando ele diz prioritariamente, ou seja, mandei para vocês de um jeito, mas depois eu vou fazer como eu quero. É aquilo que eu sempre digo aqui do orçamento, porque a gente deixa um percentual muito alto para as suplementações, o orçamento vem uma moça bonita, cheirosa, lourinha nova. Quando chega no final do ano, o balancete tem uma véia desdentada. Está completamente diferente do orçamento. Pode olhar, todos os anos, e não é só desse governo, não. Foi de todos eles que vieram, pelo menos os que eu vi. Foi assim. Então, pode ser também um velho careca, feito eu, agora só não é desdentado, porque eu tenho o trabalho de ir para o dentista botar os que faltam. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Pela ordem, presidente. Presidente, pela ordem. Vossa Excelência tem a palavra. Presidente, veja, diante dessa discussão, é importante que já vai chegar o encaminhamento da LOA aí, que Vossa Excelência faça aqui uma discussão sobre essas três leis, a LDO, o PPA e a Lei de Orçamento Anual. Um professor que viesse prestar esse trabalho para a gente. Por quê? Aquisição de tablets. Isso não é uma diretriz. A diretriz que é dentro da LDO é melhoria do ensino de informática nas escolas. Essa é a diretriz. Essa tem que estar na LDO. Aquisição de tablets é dentro da Lei de Orçamento Anual, que é um subitem dessa diretriz de lei de diretrizes orçamentárias. Portanto, presidente, mais uma vez eu lhe peço, eu já pedi isso em outros anos, que providencie esse tipo de estudo aqui com uma pessoa que realmente seja professor dessa matéria, para tirar essas dúvidas, porque é muito importante para o Legislativo, para a Câmara dos Vereadores. Muito obrigado. Eu queria discutir, senhor presidente. Vossa Excelência tem razão. Vossa Excelência pode ocupar a tribuna. Muito obrigada, muito obrigada. Botaram um banco porque disseram que eu tenho que ser a rainha hoje das emendas. Certo? Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, como o meu colega mesmo falou, a gente coloca as emendas, né, e elas são rejeitadas. Nossa emenda é uma emenda com relação à saúde. Construção do Hospital da Mulher. A gente sabe que a saúde da mulher está precária. As mulheres hoje querem fazer um períneo, né? Querem fazer uma ligação de trompa quando tem a idade, já tem mais de 5 filhos, mais de 10 filhos e não conseguem fazer. Tem mioma, tem sangramento, tem hemorragias e não conseguem realmente realizar essas cirurgias. Então a gente tem uma deficiência muito grande em relação à saúde da mulher. Então, a construção do Hospital da Mulher é uma prioridade. É uma prioridade. Isso tem que ser realizado. Foi uma promessa do nosso prefeito e eu sei que ele vai cumprir. Aqui a gente tem também que seja colocado o PIAs especialidades. As especialidades, nós não encontramos mais ortopedistas, né? Neurologistas, psiquiatras, os CAPs estão aí parados. Eu tenho uma lei aqui que é para os CAPs funcionar 24 horas e eles não podem, inclusive, entrar em funcionamento porque não tem psiquiatras. Quer dizer, a gente não tem especialistas. Então é necessário que se façam as clínicas de especialidades. Você precisa de um reumatologista, onde é que você vai arrumar? Você encaminha para o neurologista. Até mesmo as crianças com crises convulsivas não têm
quem está tratando são os PSFs, os médicos do Programa de Saúde da Família, que é psiquiatra, é neuro, é ortopedista, coitado, é tudo, né? Então é polivalente. Então, aqui o que a gente botou? Ações preventivas para as doenças negligenciadas e fortalecimento da vigilância sanitária, epidemiológica e ambiental. Tem que fortalecer essa vigilância. Nós temos doenças que já foram erradicadas, que estão voltando à nossa cidade. Casos aí que a gente teve de cólera, de dengue, tuberculose que está voltando aí, e o sarampo. O sarampo, coqueluche, voltando também. Por quê? Porque são as doenças que foram preventivamente negligenciadas. Então, o que é que a gente colocou aqui? Né? Bem como o combate. Aí, o nosso colega disse que botou, vamos, né? Eu coloquei, vamos fortalecer também o combate ao crack. Lógico, está dentro da saúde. A gente quer fortalecer a Secretaria de Combate ao Crack, né? E a capacitação, gente, é importante. A capacitação dos profissionais de saúde, não é, doutor Rogério? A capacitação dos médicos, certo? Dos enfermeiros e dos técnicos que trabalham nas urgências é de suma importância. E o município não capacita. Eles ficam nas urgências. Vossa Excelência sabe, porque também trabalha como eu em emergência e urgência do Estado, da Prefeitura, e sabe que nunca teve um curso de capacitação em que a Prefeitura fosse lá e custeasse esses profissionais, dessem uma semana para fazer o curso de ATLS ou de PAUS, para manusear um paciente que chega em parada, para entubar, que isso tem que ser revisto. Os profissionais de saúde de nossa cidade não são capacitados anualmente. Então está aqui, e não sei por que foi rejeitada essa emenda. Obrigada. Quer falar alguma coisa, colega? Sim. Pois não. Eu concordo com a senhora, e eu acho importante, hoje em dia, que a condição de saúde do Estado de Pernambuco não está boa, bem como a do Brasil. Eu acho que não existe capacitação, não só aqui, Vera. Eu acho que não existe capacitação no nosso governo, que nos governa. Não existe capacitação, já vem de lá, do governo federal. Isso, o governo federal, ele não faz. Hoje sou aposentado como funcionário público, nunca tive capacitação. Capacitação tinha que fazer do meu próprio bolso. Quando eu ia para o exterior, fazer curso de especialização, e via muitas vezes, não só médicos, como as enfermeiras fazendo a capacitação em determinadas áreas. Tem uma área importantíssima, que a senhora sabe muito bem, que é a área neurológica, que está sem ninguém, ou seja, não tem rumo essa área neurológica. E a necessidade de ter especialista também está muito aquém. Se não tem especialista, você sabe que a enfermagem e as enfermeiras auxiliares, antigas auxiliares de enfermagem, que agora são técnicas. São técnicas. Você sabe muito bem que os dois juntos é um corpo do hospital. Sem elas, sem essas pessoas, hospital nenhum funciona, nem policlínica, nem UPA, nem UPinha, nada disso funciona. Então, nesse sentido, a senhora está corretíssima, entendeu? E espero que amanhã, lá sobre a conferência de saúde que será feita no Geraldão, eles consigam abordar esses temas de relevância. Porque hoje, a senhora pode não acreditar, morre um brasileiro por falta de condições ao atendimento. Muito obrigado, incorporo as suas palavras, e eu quero dizer que esse é um mal que graça no país todo, essa falta de assistência à saúde. Para vocês terem uma ideia, hoje chegou um paciente do Amapá, de avião, uma moça de 20 e poucos anos, chegou aqui em Recife para fazer uma broncoscopia, porque estava com um corpo estranho no bronco. Agora, vem de avião do Amapá e não tinha ninguém para fazer uma broncoscopia. Se gastou muito mais,
né, se trazendo para aqui para fazer essa broncoscopia do que se pagassem em outro centro ou se comprasse lá um broncoscópio e chamasse o médico para realizar. Mas muito obrigada, eu agradeço e espero que seja revista, né? Essa nossa... Como é? É a emenda número 10. Pronto, eu quero pedir destaque, viu? Por favor. Senhores vereadores, a presidência da Casa vai colocar em votação. No entanto, vamos votar primeiro os destaques que foram solicitados. O destaque 5, do vereador André Regis. O destaque 3, a emenda 3 e a emenda 10 de Vera Lopes. Vamos fazer uma por uma para poder ficar didático. Solicito aos senhores vereadores que iniciem a votação. No entanto, peço ao líder do governo para fazer o encaminhamento da emenda 5. Senhor presidente, encaminhar a emenda, mas antes eu gostaria de fazer um esclarecimento. Eu atualizei alguns dados que eu acho que são importantes, que a gente possa passar ao conhecimento de todos os vereadores e dos demais, o público presente. Em relação à emenda do vereador, dizer que quando este governo assumiu, nós tínhamos apenas 1% da nossa rede totalmente climatizada. Hoje nós já temos 25% das nossas escolas totalmente climatizadas e já temos 47 parcialmente, incluindo as totalmente climatizadas e as parcialmente climatizadas. Isso corresponde a, para vocês terem uma ideia, senhor presidente, de um incremento de 982 novos aparelhos de ar-condicionado já colocados nessa gestão. E a gente caminha não é emenda porque a gente, inclusive, foi dito, Vossa Excelência, inclusive, esteve aqui numa parte e outras pessoas também se posicionaram, e nós conhecemos, nós sabemos, quem tem filhos, inclusive, na rede privada, sabe que muitas escolas, inclusive, tem uma ala que é climatizada, tem uma outra ala que não é, e se dá em função da própria condição da sala de aula. Tem sala que a gente não há necessidade da climatização porque ela já tem uma ventilação natural, já tem um ambiente propício ao ensino daqueles alunos. Portanto, esse processo de climatização, na verdade, já é uma realidade no Recife, já está em curso, isso está exatamente nesse processo de requalificação da rede, e a gente quer dizer aos vereadores que isso será algo a ser perseguido continuamente, a melhoria das condições de ensino e a melhoria das condições da nossa rede municipal do Recife. Portanto, senhor presidente, não à emenda. Líder da oposição. Não, senhor presidente, eu estou falando aqui não como líder da oposição, mas como líder do PSDB. E peço o voto sim à emenda, senhor presidente. E apenas rebatendo o que foi dito pelo líder do governo, Gilberto Alves, apenas 5% das escolas são totalmente climatizadas. Apenas 10% estão dentro das normas da ABNT. Então, quem conhece a rede sabe que isso é necessário e isso é uma diretriz. Valores, conforme o vereador Carlos Gueiros colocou, nós discutiremos no momento oportuno. Portanto, peço a compreensão de todos, vamos dar um voto, inclusive à própria prefeitura. O argumento do vereador Gilberto Alves levaria ao apoio da emenda. Claro, se ele está dizendo que está progredindo rapidamente, por que ele vai ser contra a emenda? Ou ele vai mudar de opinião? Então, eu não vejo o porquê
todos os argumentos que foram colocados aqui são contrários ao governo nesse sentido. Portanto, peço sim a emenda, senhor presidente. Senhores vereadores, iniciaremos a votação da emenda. Quem for favorável à emenda, votará sim. Quem for contra a emenda, vota não. Senhores vereadores, 14 votos sim, 18 votos não, senhor presidente. Matéria rejeitada, a emenda rejeitada. Parecer é vencedor da discussão. A emenda rejeitada. E as crianças continuarão sofrendo, senhor presidente. Segundo destaque, o vereador Carlos Gueiros, a emenda número 5. Aliás, emenda número 3. Líder do governo para fazer o encaminhamento da votação. Senhor presidente, nós acompanhamos o parecer da Comissão de Finanças, portanto, votamos não à emenda. Vereador Carlos Gueiros. Senhor presidente, eu solicito aos companheiros, pelas explicações que dei, que votem sim à emenda. Senhores vereadores, o líder do governo indica sim. Quem for favorável, líder do governo indica não. O vereador Carlos Gueiros indica sim. Quem for favorável à emenda Carlos Gueiros, vota sim.
Vereadora Michele Collins, vereadora Vera Lopes. Sim, 11, não 21, senhor presidente. Rejeitada a matéria. Passaremos agora para a emenda 310 da vereadora Vera Lopes. Líder do governo, encaminhar a votação. Nós continuamos acompanhando o parecer da Comissão de Finanças, senhor presidente, portanto, é não a emenda. Vereadora Vera Lopes, encaminhar a votação. Eu peço aos companheiros que votem sim na saúde, votem na saúde. Quem for favorável ao encaminhamento feito pelo líder do governo, vota não. Quem for favorável ao encaminhamento da emenda Vera Lopes, vota sim. Vereadora Vera Lopes. Vereadora Vera Lopes, como é que Vossa Excelência vota? Sim. Senhor presidente, 4 votos sim, 28 não. Rejeitada a matéria. Entraremos agora na discussão do parecer. Votação do parecer. Líder do governo para fazer o encaminhamento. Encaminhamos sim a matéria, senhor presidente. Votamos com parecer. Líder da oposição. Nós deixamos a bancada à vontade para votar sim ou não. Bom. Senhor presidente, o PSDB vota sim. Senhor presidente, a votação é para o partido, então o PTB vota sim, que seria uma incoerência votar não. E não seria democrático, né, votar contra um todo se suas colocações foram rejeitadas pela maioria. Isso é a democracia, se quer dar a vontade da maioria. Portanto, é votar sim. O Partido dos Trabalhadores também vota sim, senhor presidente. Senhor presidente, o PPS vota sim. Senhor presidente, o PCdoB também vota sim, viu? Senhor presidente, o PSL sim. PR também vota sim, senhor presidente. Senhor presidente, o PRB vota sim. Senhor presidente, o PROS também vota sim. Senhor presidente, o PP também vota sim.
Vereador Alfredo Santana, só Vossa Excelência vai ser contra. Vereadora Vera Lopes. Vereador André Regis. Encerra a sessão. Volta a votar André Regis. Vereador André Regis. Vossa Excelência quer declarar seu voto? O sistema está lerdo, senhor presidente. Voto sim. Senhor presidente, 32 votos favoráveis, nenhum voto contra. Matéria aprovada. Senhores vereadores, vou encerrar a sessão e convocarei imediatamente uma extraordinária para que a gente vote em segunda votação. Solicito ao secretário, solicito ao primeiro secretário a leitura da ata. Foi encerrado. Declaro aberta a sessão. Declaro aberta a sessão. Solicito ao primeiro secretário a leitura da ata. Ata da 49ª reunião ordinária da 15ª legislatura, da 5ª sessão legislativa da 16ª legislatura, realizada no dia 15 de junho de 2015, a presidência dos excelentíssimos senhores vereadores Vicente André Gomes e Carlos Gueiros. Aos 15 dias do mês de junho do ano de 2015, às 15 horas, na sala João Negromonte Filho, andar térreo da Casa Zé Mariano, Estado de Pernambuco, reuniu-se a Câmara Municipal do Recife sob a presidência do vereador Carlos Gueiros e Vicente André Gomes. Ocuparam a primeira e segunda secretaria, respectivamente, os vereadores Aimé Carvalho, Heriberto Rafael e Augusto Carreras, contando com a presença dos demais vereadores. No tempo, um pequeno expediente utilizado pelos senhores vereadores. Dando prosseguimento, o presidente submeteu ao plenário a pauta do prolongamento do expediente, a qual foi aprovada. Seguindo, havendo número regimental suficiente, o senhor presidente colocou em votação a ordem do dia que consta das seguintes matérias: discussão única dos requerimentos 33.2, 33.3, 33.14, 33.15, 33.16, 33.17, 33.29, 33.30, 33.37, 33.38, 33.34, 33.35, 33.53, todos aprovados. Em discussão, o projeto de lei de número 09 de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, a LDO. Colocado em discussão, foram mantido o parecer da comissão, aprovado por 31 votos a favor, nenhum voto contra. Não havendo mais assunto, o senhor presidente convocou sessão extraordinária para esta mesma data, ato contínuo ao encerramento da presente sessão. No local de costume, a qual foi lavrada a presente ata, que depois de lida e aprovada, vai assinada por quem de direito. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam com a ata, permaneçam onde estão. Aprovado. Segunda discussão do projeto de lei número 9 de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da lei orçamentária de 2016. Em discussão. Encerrada a discussão. Votação. O sistema de votação já se encontra aberto. Matéria qualificada, com quórum qualificado. Líder do governo, fazer o encaminhamento da votação. Sim, a matéria, senhor presidente. Líder da oposição. Recomendamos voto sim, presidente.
LDO aprovado. Não vai ter votação, redação final. Vereador Marco de Bria, vereadora Michele Colles, vereador Ayrton Luna, vereador André Regis, Davi Muniz, Stefano Menudo. Não, um grande expediente. Não, se você quiser, a gente deixa a extra pauta. Aí encerra para amanhã. Você chama que ela... Hein? Voto do Davi está votando. Vereador Davi. Ayrton Luna. Marco de Bria. Marco de Bria. Deixa Davi votar. Votou. Pode encerrar. Declaro encerrada a votação. Senhor presidente. Vereador Ayrton Luna. Vereador Ayrton Luna. Redação final. Redação. Senhor presidente, eu declaro o voto. Sim, presidente. Senhor presidente, 32 votos favoráveis, nenhum voto contrário, senhor presidente. Redação. Aprovada. Declaro matéria encerrada. extra pauta, senhor presidente, parecer de redação número 265/2015, referente ao projeto de lei número 9 de 2015, de autoria do chefe do Poder Executivo. Em discussão. Votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Requerimento extra pauta, requerimento 3445/2015, de autoria da vereadora Aimee Carvalho. Requer a mesa diretora, ouvido o plenário e cumpridas as formalidades regimentais, que seja enviado voto de aplauso ao Programa Educacional de Resistência às Drogas da Secretaria de Defesa Social e Desenvolvimento pela Polícia Militar do Estado de Pernambuco, pelo trabalho realizado na prevenção do uso e abuso indevido de drogas entre crianças e adolescentes, através de um curso desenvolvido em ambiente escolar, com a participação da família e de professores das comunidades escolares. Em discussão. Em discussão, votação. Vereadores que concordam permaneçam onde estão. Aprovado. Não há matéria mais sobre a mesa, senhor presidente. Declaro encerrada a sessão. Declaro encerrada a sessão. Os vereadores inscritos ficarão para amanhã no horário regimental.